Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando as minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então, eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Olá, meu nome é Rodrigo, eu fui aprovado com 90%, sendo aluno CEA da For You. Quero dizer e agradecer toda a equipe da For You, porque foram um diferencial na minha vida para poder alcançar a promoção que eu tanto almejei na minha carreira. E destacar também que o professor Lucas, tanto o professor Lucas quanto a sua equipe foram muito cuidadosos, tanto com os materiais quanto com a didática, e o curso é excelente, fenomenal. Eu recomendo para todo mundo da área e para todo mundo que quer entrar também, que é muito importante investir em algo que realmente te dê um retorno positivo. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul, e eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender e não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-prova aqui da For You Certificações. E eu espero que vocês estejam animados, porque eu estou muito animado, porque hoje eu estou trazendo questões exclusivas, questões fresquinhas que caíram na prova semana passada. Ah, Lucas, mas como que você sabe que caiu na prova semana passada? Porque os nossos alunos que fizeram as provas, eles acabam passando pra gente esses materiais, né? Então, Lucas, caiu aquela questão, caiu essa questão aqui, a gente pega tudo e traz para nossos pré-provas que a gente tem feito aí todas as semanas. Isso é só um gostinho, tá, pessoal, do que os nossos alunos eles têm acesso, né? Então, a gente tem acesso, né? A gente disponibiliza, além dessa pontinha do iceberg que é o pré-prova, a gente disponibiliza um mar de opções, né, para os nossos alunos. Tem muitas questões, né, mais de 1000 questões comentadas, questões recentes de prova, questões super aderentes. Tem as nossas apostilas, né, tem as nossas aulas, tem um acompanhamento de perto com vocês, junto comigo, né, eu mesmo te acompanho no privado. E é graças a isso que a gente alcançou um dos maiores índices de aprovação do Brasil, né, mais de 90% de aprovação somente agora em 2025. E eu espero que vocês gostem aí desse nosso pré-prova. E pessoal, vou te pedir, só antes de começar, vou pedir um favorzinho para vocês. Deem um like no vídeo, se inscreva no canal, é muito importante para mim, tá? E ative as notificações, porque todas as semanas, né, a gente vem trazendo essas questões aqui para vocês, e todas as vezes que a gente tiver pré-prova, você vai ser notificado. Então tem um sinal de um sininho aqui embaixo, é só ativar essas notificações, tá bom? Dúvidas?
pode colocar aqui no chat, né? A nossa equipe vai estar aqui para tirar essas dúvidas de vocês, né? Eu vou estar aqui focado 100% aqui no pré-prova, e depois eu até posso comentar ali depois em cima dos comentários que vocês deixarem. E se vocês quiserem entrar em contato com o nosso suporte, DDD 24, o número tá aqui embaixo, tá? DDD 24 99324 0435. Siga a gente também lá no Instagram, porque tem muitos conteúdos legais que a gente vem postando praticamente aí todos os dias, tá bom? Vamos lá, pessoal, sem mais ladainha, vamos começar aqui de fato o nosso pré-prova. Questão de número 1. Vamos lá, segundo a resolução número 30 da CVM, é vedado, então vamos lá, pessoal, ó, é vedado as pessoas que fazem recomendação de produtos de investimentos para clientes, recomendar produtos ou serviços quando? Então, quando eu, Lucas, autorizado a recomendar para você produtos de investimentos, não posso recomendar para você esses produtos. O principal que vocês têm que olhar aqui, pessoal, é a atualização dos dados cadastrais, tá? A atualização não só dos dados cadastrais, mas também da sua suitability, ou seja, do seu perfil de risco, da sua análise do perfil do investidor. Então, para nós, profissionais, recomendarmos produtos de investimentos para você, né, nós que somos autorizados a isso, nós precisamos traçar o seu perfil de risco. Ou seja, a gente precisa saber dos seus objetivos, precisamos saber da sua situação financeira, a gente precisa saber do seu conhecimento e, baseado nisso, a gente consegue, de forma atualizada, recomendar o produto correto para você. Tá? A gente consegue fazer a adequação desses produtos de investimentos para o seu perfil. Então, para isso, todos os seus dados, todas as suas informações precisam estar atualizadas. Se não estiver atualizada, esse é o ponto principal, é vedado essa recomendação, ou seja, é proibido essa recomendação. E é por isso que a letra D é a resposta correta. Lucas, por que não é a letra A? Os dados pessoais sensíveis do cliente, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, não estejam atualizados. Pessoal, quando a gente está falando de dados pessoais sensíveis do cliente, a gente está falando de etnia, a gente está falando de religião, de orientação sexual, né? Dados que não levam nós, como profissionais, a utilizarmos esses dados para a recomendação de produtos de investimentos, tá bom? Então, esses dados sensíveis ao cliente, o próprio nome já diz, né? São sensíveis ao cliente, tá? Então, essa aqui não é a resposta correta. A letra B. O retorno esperado do produto no seu vencimento não for informado. O retorno esperado, pessoal, ele é interessante para que a gente tenha efeitos comparativos com outros produtos de investimentos, para que a gente saiba ter um parâmetro, né, se esse investimento está pagando bem ou não. Mas o retorno passado, ele não é garantia de retornos futuros. Então, não necessariamente o retorno esperado daquele produto é um fator exclusivo e determinante para essa recomendação de produtos de investimentos, tá? Então, por isso, a letra B também está incorreta. Ah, Lucas, mas e a letra C? O prazo de vencimento do produto não foi informado. Bom, ações têm prazo de vencimento? As ações têm. Eu tenho um vencimento, se eu comprar ações da Petrobras hoje, eu tenho que vender ela num determinado dia? Não. Então, nem todos os produtos têm prazo de vencimento. Se não for informado, né, das ações, nunca vai ser informado. Então, não faz sentido essa letra C, portanto, letra D, resposta da nossa questão. Beleza? Vamos para a nossa próxima, questão de número 2. Um determinado título de renda fixa, zero cupom, tem seu valor de resgate de R$1.000, com vencimento de 12 meses. A taxa de juros do mercado para esse mesmo período é de 7% ao ano. Nesse caso, o valor presente desse título é... Então, vamos lá. Eu tenho um título de renda fixa que hoje eu vou pagar um valor X, que eu chamo de PU, né? Preço unitário do título. Vou colocar aqui, ó, PU, preço unitário do título. Eu vou pagar por ele um valor. Ele vai me render 7% ao ano, ou seja, ele vai me dar uma rentabilidade de 7% ao ano, né? Durante 12 meses. E lá no futuro, ele vai estar valendo R$1.000. Esse R$1.000 aqui é o que a gente chama de valor de face, tá? Valor de face do título. E aí, o que ele está me perguntando? O valor presente desse título, o PU também é chamado de valor presente, tá? Ou seja, o valor atual desse título, ele é maior ou menor ou igual ou indeterminado a R$1.000. É isso que ele está querendo saber. Tá? Ele está perguntando isso daqui, ó.
o valor presente do título. Para que o meu título esteja valendo R$1.000 lá no futuro, depois de render 7% ao ano, é claro que ele tem que valer menos do que R$1.000. Para eu descobrir esse valor, eu vou trazer esses R$1.000, eu vou aplicar uma taxa de desconto e eu vou trazer esse título a valor presente, tá? Então assim eu descubro quanto que é esse título. Vamos supor, né, que seja aí de R$935. Então hoje, um título que está valendo R$935, que rende 7% ao ano, ele vai estar valendo R$1.000 lá no futuro. Então, pessoal, ele está sendo negociado com deságio sobre o valor de face. Essa é uma outro tipo de questão que costuma cair na prova. Quando eu falo que ele está negociado com deságio, eu falo que ele está sendo negociado com desconto. Então, eu apliquei um desconto, né, que é baseado aqui nessa taxa de 7% ao ano, e eu vou descobrir quanto que ele está valendo hoje, que no caso aqui é 935 como exemplo. Então, por isso que a gente fala que esses títulos, eles são negociados com deságio sobre o valor de face, ou seja, eles são negociados com desconto. Tá? Por que eu trouxe esse nomezinho? Porque esse nomezinho cai na prova, tá? Então, só para vocês entenderem, né, eu gosto de explicar essa questão, mas eu gosto de também trazer outros exemplos que costumam cair na prova, tá? O que é um título de renda fixa zero cupom? O título de renda fixa zero cupom é que é aquele título onde eu compro, eu invisto nesse título hoje, mas ele só vai me pagar os juros lá no vencimento. Então, ele não me paga periodicamente, né? Por exemplo, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses ou mensalmente, tá? Ele me paga só lá no vencimento, tá bom? E por que é R$1.000, Lucas? Porque isso aqui é uma padronização, tá? Geralmente, esses títulos acabam valendo R$1.000 no vencimento, tá? O valor de face dele é R$1.000. Então, acaba sendo a letra C, né? Porque esse valor aqui é inferior a R$1.000. Eu invisto menos hoje para ele render, para ele valer R$1.000 no futuro. Letra C, resposta da nossa questão. Vamos para a questão de número 3. Vamos lá, pessoal. Ricardo, solteiro, sem filhos, 45 anos de idade, residente e domiciliado no Brasil, é empregado de uma empresa. E ele recebe um salário mensal de R$25.000. Que beleza, né? E possui um apartamento alugado que lhe rende mais R$5.000 ainda de renda. Então ele recebe aqui uma renda mensal de R$30.000. Nada mal, né? Ele pretende trabalhar por mais 25 anos e posteriormente se aposentar. E aí ele procurou um especialista em investimentos para orientá-lo na contratação de um plano de previdência complementar. E aí ele recebeu as seguintes informações. E aí a gente vai analisar essas informações. Então, basicamente, ele recebe R$30.000 hoje, ele quer se aposentar daqui a 25 anos e ele precisa de orientações para ele fazer a questão ali da previdência dele, tá bom? Número 1. Para capturar o benefício fiscal proporcionado pela contratação de um plano PGBL, é preciso possuir vínculo com o regime geral de previdência social ou o regime próprio da previdência social. Essa daqui está correta, pessoal. Por quê? Vamos lá. Nós temos o PGBL e o VGBL, né? As duas opções de previdência privada que nós temos hoje. E essa previdência privada, né, no caso do PGBL, você precisa de duas coisas para você contratar um plano do tipo PGBL. Você precisa declarar o seu imposto de renda pelo modelo completo, né, e não pelo simplificado. E você precisa possuir vínculo, ou seja, você precisa contribuir para o RGPS ou o RPPS. O que é isso, Lucas? INSS, você paga INSS? É descontado INSS do seu salário? Você contribui ali para o RGPS. Tá? Então, se você realiza essa contribuição, você pode fazer um PGBL. Tem uma questão na prova, cuidado, porque tem uma questão na prova onde ele dá todo a renda dele, os descontos que ele tem, só que ele não contribui para um plano, só que ele não contribui para o INSS. E aí ele pergunta se ele pode fazer PGBL. Não pode, tá? Cuidado com isso, porque a questão, tem uma outra questão que tem essa pegadinha, e muita gente erra, tá bom? Então anota isso. Então aqui está correto, né? Porque para capturar esse benefício, ele é preciso possuir vínculo com o RGPS ou o RPPS, tá? Correto.
Número 2. O plano do tipo VGBL é o mais indicado para construir uma reserva para a sua aposentadoria, pois é o único que possibilita a transformação de reserva em renda mensal vitalícia? Não, pessoal. Não. O VGBL ou o PGBL, tanto um quanto o outro, você pode converter lá na frente esses planos em renda mensal vitalícia. Ou seja, acumulei R$1 milhão, agora eu quero converter em renda vitalícia, seja um VGBL ou um PGBL. A seguradora vai te pagar pelo resto da sua vida lá um determinado valor, tá? Baseado ali na tábua atuarial, baseado no valor que você acumulou, né? Na sua expectativa de vida. Então ela vai decidir ali, vou te pagar ali R$8 mil por mês, tá? Então um exemplo, tá? Até o último dia da sua vida, e aí encerra esse plano, tá? Então não necessariamente um VGBL, pode ser um PGBL também. Número 3. Para a contratação de um plano do tipo PGBL, com benefício de postergar seu imposto, é necessário a utilização do modelo completo da declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física. Bom, eu falei, né? Logo no início aqui eu falei. Duas coisas que são importantes. Ele, além de contribuir, além de declarar o imposto de renda pelo modelo completo, ele precisa também ter vínculo com o regime geral da Previdência, né, o INSS. Então, sim, está correto, tá? É necessária a utilização do modelo completo, portanto, 1 e 3 é a resposta da questão, letra D é a resposta correta. Beleza? Dúvidas, pessoal? Pode colocar, pessoal, as dúvidas de vocês, né? Não tem vergonha de perguntar. Qualquer dúvida é dúvida, a gente vai estar aqui para responder, beleza? Número 4, vamos lá. Em um plano de previdência complementar, mais uma de previdência, do tipo vida gerador de benefício livre, pessoal, isso daqui também cai na CPA 10, tá? A gente acabou deixando escapar isso daqui. Isso aqui também cai na CPA 10. Em um plano de previdência do tipo VGBL, o investidor, durante a fase de diferimento, ou seja, a fase de acumulação, assumirá o risco de mercado. Então vamos lá, pessoal. Como que funciona um plano de previdência? Você vai lá e vai contratar um plano de VGBL, tá? Esse plano de VGBL, quem vai te oferecer é a seguradora, né? Então a seguradora daquele plano, ela vai pegar o seu dinheiro, né? Ela vai fazer o contrato, né? Vai fazer lá o documento, você vai assinar tudo certinho, contratou o plano de VGBL, e aí você pode fazer os aportes desse plano, né? Você pode contribuir, né? Isso a gente fala do período de acumulação. Você vai contribuindo da forma que você quiser, seja mensalmente, trimestralmente, seja um aporte único, né? É você que decide a forma que você vai contribuir para esse plano. Só que tudo que que você contribuir, né? A seguradora, ela pega esse dinheiro e ela investe em um fundo de investimento especialmente constituído, um FIE. Os planos de previdência, pessoal, eles são constituído em formas de um fundo de investimento. Então, a seguradora, ela coloca o dinheiro lá, então é a seguradora que é a cotista desse plano, né? Muito importante isso. Tem uma outra questão de prova que fala quem é o cotista do FIE é a própria seguradora. Por que a seguradora faz isso? Porque ela busca rentabilizar esse dinheiro, né? Também para tirar um excedente ali para ela, né? Então, ela vai investir nesse fundo de investimento, e esse fundo de investimento ele investe em ativos, né? Ele vai investir em títulos de renda fixa, ele vai investir em alguns valores imobiliários, né? Ações, né? Cotas de outros fundos. Então ele consegue rentabilizar esse dinheiro, a seguradora, aplicando nesse fundo de investimento. Só que a gente sabe que é o risco de mercado, né? O risco de mercado ele tem a ver com a oscilação, né, dos ativos daquele fundo. Então, às vezes o ativo daquele fundo se valoriza, os ativos se desvalorizam e isso afeta, né, a cota desse fundo. Se isso afeta a cota desse fundo, isso vai afetar o quanto você tem disponível, né, o quanto você tem alocado nessa seguradora, né, o quanto você contribuiu. Então, esse risco de mercado, ele acaba sendo assumido por você, né? Você participante desse fundo. Por mais que a seguradora seja o cotista, o dinheiro que vai estar aplicado naquele fundo é o seu. Então, o valor acumulado, né, lá no final, quando você começar a receber,
né, na fase ali de recebimento da renda, né, a seguradora ela vai olhar para o quanto você acumulou. E o quanto você acumulou vai depender também da variação desse fundo, né, da rentabilidade que esse fundo proporcionou para você. Então existem vários tipos de fundos de previdência, né? Existem fundos de previdência FIAs, né, que vão investir mais em renda fixa, outros mais conservadores, né, outros mais arrojados. Isso vai depender do contrato que você fizer com a seguradora, seja de um VGBL ou de um PGBL, tá bom? Então, quem assume o risco de mercado no período de diferimento, ou seja, no período de acumulação, é o próprio participante. O investidor, durante a fase de diferimento, assumirá o risco de mercado dos ativos que fazem parte da carteira do fundo de investimento. Foi o que eu falei aqui, né? Então, letra B é a resposta da questão. Beleza? Entendidos? Espero que sim. Vamos para a nossa próxima questão. E antes da gente passar para a próxima, né, é hora do like, é hora da gente pausar, deixar aquele like no vídeo. Por favor, isso me ajuda muito e me ajuda a entender se vocês realmente estão gostando, né? Se vocês realmente querem que eu continue trazendo para vocês aqui esses pré-provas, né, que ajudam bastante. E pessoal, eu vou deixar também o QR Code aqui na tela para vocês, né? Convido vocês a virem estudar aqui com a gente. Né, o nosso curso ele é super didático, super bacana mesmo, de uma forma super leve, super tranquila, né, com uma linguagem fácil de vocês entenderem. A gente consegue rapidamente pega aí, gente, 30 dias, né, menos de 30 dias, dependendo da certificação, você consegue estudar aí e conseguir sua certificação. Tá? Então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou entrar diretamente no nosso site ou chamar a gente lá no suporte para que vocês consigam ver valores, tudo certinho e venham se tornar nossos alunos. Bom, vai ser um prazer poder acompanhar vocês de perto, porque eu sempre acompanho vocês de perto no privado, tá? Isso é uma grande diferença aqui da For You Certificações. Bom, questão de número 5. Questãozinha que tá sempre na prova, tá? Já vi caindo na prova de CPA 10, já vi caindo na prova de CPA 20, já vi caindo na prova de CEA, tá? E principalmente CPA 20 e CEA, que costuma cair com mais frequência essas questões, mas também cai na CPA 10. O objetivo de uma classe renda fixa simples de um fundo de investimento destinado ao segmento de varejo é o de ter a carteira de títulos sem risco de crédito e baixo risco de mercado. Esse objetivo é atingido com uma carteira composta por... Então vamos lá, pessoal. Se ele quer, né, a gente sabe que é o título, que é uma classe, que é um fundo de investimento da classe de renda fixa simples. Os fundos de investimentos de renda fixa simples, eles aplicam pelo menos 95% do patrimônio líquido desse fundo, né, o administrador junto com o gestor, em títulos públicos federais de baixo risco de mercado, né, e praticamente zero risco de crédito. Né? Então a gente precisa saber que esses títulos eles são também de curto prazo, ou seja, de baixa duração. Quanto maior for a duração, ou seja, a duration desse título, prazo médio de vencimento desse título, mais risco a gente está exposto, maior é o risco de mercado. Né? Imagina, eu tenho aqui a oscilação do mercado. A oscilação do mercado. Se eu tenho um título que eu tenho um vencimento somente até aqui, eu vou estar exposto muito menos à oscilação do mercado do que um outro título que pegou toda essa oscilação, né? Que pegou crise financeira, que pegou pandemia, crises econômicas. Então, quanto maior a duration de um título, ou seja, o prazo médio de vencimento, mais risco, tá? Quanto menor a duration, menos risco. Menos risco. Então, se eu quero menor risco e eu quero investir em títulos de baixo risco de crédito e baixo risco de mercado, eu quero um título de público federal, né, um título de renda fixa emitido pelo governo, que é o mais baixo risco que existe, e eu quero uma duration pequena. Então, por isso que eu quero uma carteira composta por títulos de instituições financeiras? Não. Instituições financeiras são emissão privada. Crédito privado tem mais risco do que a emissão pelo governo. Por incrível que pareça. Né? A gente sabe que os títulos de renda fixa emitidos pelo governo são os mais seguros que existem. Porque o governo ele pode imprimir dinheiro para honrar caso ele não consiga pagar. Né? Então, títulos de instituições financeiras a gente já exclui. Títulos do governo federal e de baixa duração. Tá? Portanto, aqui
letra D, resposta da nossa questão. Beleza? Duração, duration, é a mesma coisa, tá? Prazo médio de recebimento. É o prazo médio da carteira. Ele pega os vencimentos de todas essas carteiras e pega um prazo médio desse vencimento, tá? Resumindo, basicamente. Bom, essa questão aqui não cai para CPA 10, mas cai para CPA 20 e CEA. Já vi muito essa questão cair, tá? É a famosa questão do contrato do boi gordo, né? Quando vocês olharem aqui, boi gordo é a única questão que vai cair sobre isso. Mas, Lucas, como assim contrato do boi gordo? Calma, vou explicar para vocês. O investidor vende um contrato futuro de boi gordo negociado na Bolsa de Valores. Para este cliente, representa risco de contraparte A. O que é um contrato futuro de boi gordo? A gente sabe que isso daqui, a gente está falando de mercado futuro, né? O mercado futuro, assim como swap, mercado de opções, mercado a termo, eles fazem parte de derivativos, né? Do mundo dos derivativos. E esses derivativos são muito utilizados para proteção. Então, os pecuaristas, por exemplo, quando eles querem se proteger, né, da queda do preço, seja do café, seja do milho, seja do boi, né? O boi gordo é aquele boi para abate, né? Aquele boi pronto para abate, já aquele boi engordado já pronto para abate. Então, eles entram no mercado futuro e eles fazem esses contratos de derivativos que a gente chama de hedge, né? Eles buscam essa proteção. Quando o investidor ele vende um contrato futuro de boi gordo, ele está acreditando que o preço do boi vai cair. E se ele está acreditando que vai cair, ele vai se proteger, ele busca se proteger. Então ele vende contrato futuro de boi gordo, né? Então, para esse cliente, qual que é o risco de contraparte? O risco de contraparte, pessoal, nada mais é do que a outra parte honrar com a venda ou com a compra, né? Honrar com a liquidação desse contrato. Então, se eu tenho de um lado alguém comprando e eu tenho de um lado alguém vendendo, alguém vai sair no prejuízo, certo? Se alguém vai sair no prejuízo, existe um risco dessa contraparte, a outra parte, não pagar. Ela não pagar o prejuízo dela, por exemplo. Quem garante o risco de contraparte no mercado futuro é a própria B3. Tá? Lembra que a gente estudou sobre as câmaras de compensação nas aulas? Né? A gente tem a câmara Selic e a câmara B3. A B3 ela faz a liquidação, a custódia, né, dos derivativos, né, e dos títulos privados também. A garantidora central da contraparte ali desse contrato futuro é a própria B3. Justamente porque no mercado futuro a gente tem o que a gente chama de ajuste diário. A gente também tem uma aula que fala isso. Então, diariamente, a B3 vai realizando esses ajustes diários e aí se a pessoa não tiver dinheiro para honrar com esse ajuste, ele liquida automaticamente esse contrato, né? Então a própria B3 já encerra e liquida esse contrato. Então por isso que existe uma conta margem, né, que a própria corretora libera, né? A gente falou um pouquinho mais a fundo sobre isso nas aulas, mas o que vocês precisam entender é que no contrato futuro o risco de contraparte é garantido pela Câmara de Compensação da B3, portanto, letra A é a resposta da nossa questão, tá? Para mais informações, para mais dicas, eu posso até trazer uma aula específica sobre o mercado futuro, se vocês quiserem, tá? Comenta aqui se vocês quiserem, que eu trago uma aula, uma revisão só sobre contrato futuro. Aliás, sobre os derivativos em geral, porque aí a gente trabalha em cima dessas dúvidas que vocês tiverem, né? E a gente fala, lembra que o contrato futuro é padronizado, que ele tem ajuste diário e assim por diante, tá bom? Vamos para a nossa questão de número 7. Um investidor que acredita em uma queda da taxa de juros maior do que o consenso do mercado deve aplicar seus recursos em um fundo de investimento cuja carteira seja composta principalmente por... Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que a taxa Selic ela vai oscilando ao longo do tempo, né? Então a nossa taxa de juros, né? A nossa taxa oficial de juros é a nossa taxa Selic, a nossa taxa Selic meta. Então, quando a taxa de juros ela tá lá em cima, né, a nossa taxa, que é o caso de hoje em dia, né, vamos pular, a gente está a 14,75%, né, a nossa taxa de juros hoje. Se existe uma expectativa de queda, né, um investidor ele acredita que as taxas de juros vão cair, vamos supor que vão cair lá para 10%, se ele estiver comprado em um título pós-fixado,
a taxa Selic, o que vai acontecer com os rendimentos dos títulos dele? Hoje ele vai estar recebendo 14,75, mas ele vai acabar acompanhando essa queda. E os títulos dele daqui a um tempo vão estar pagando 10%. Será que ele quer isso? Ele não quer. Então o que ele faz? É interessante ele fazer o seguinte, ele pré-fixar esses títulos. Por quê? Porque aí ele trava a 14,75. E aí, quando as taxas de juros caírem, todo mundo vai estar lá ganhando 10% e ele vai estar ganhando 14,75. Então é por isso, anotem isso, quando a gente tem uma expectativa de queda das taxas de juros, é interessante a gente pré-fixar. Quando a gente tem uma tendência de alta da taxa de juros, da taxa Selic, é interessante a gente pós-fixado, para a gente acompanhar essa alta. Então aqui a gente trava lá em cima e aqui a gente acompanha de baixo para cima, tá? Então é importante que vocês entendam essa dinâmica. Então por isso que quando o investidor acredita numa queda da taxa de juros, ele deve aplicar seus recursos em um fundo cuja carteira seja composta por títulos pré-fixados. Títulos pré-fixados e pós-fixados? Não. Títulos pré-fixados? Perfeito. Pós não? Pós não. Então, nem essa, nem essa, nem essa. Letra B, resposta da nossa questão, tá? E é interessante também, por quê? Porque quando você vai pré-fixar e as taxas de juros caem, você acaba também ganhando na marcação a mercado. A gente tem até uma aula aqui sobre marcação a mercado aqui no YouTube, que eu falo com vocês sobre isso, né? E na nossa aula também a gente fala bastante também sobre isso. Mas é isso, gente. Questão número 8, vamos lá. O percentual mínimo de ativos em uma carteira, essa é tranquilaça, né? O percentual mínimo de ativos em uma carteira relacionados diretamente com o fator de risco das classes de renda fixa e cambial é D. Então, gente, a gente sabe ali, né, que os fundos de investimentos, né, eles precisam pegar os recursos dos cotistas, ele pega os recursos, o dinheiro dos cotistas, né, o fundo de investimento, e ele compra ativos no mercado. Ele vai comprar ativos de renda fixa, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, ele vai operar em derivativos, ele vai comprar ações. Então, o que a gente precisa saber é que ele não pode fazer isso da forma que ele quiser, a não ser que ele seja um fundo multimercado, que o fundo multimercado ele compra do jeito que ele quiser. Só que um fundo de renda fixa, um fundo que é caracterizado como renda fixa, ele precisa alocar pelo menos 80% do patrimônio líquido daquele fundo em ativos de renda fixa. Né? Existe um regulamento para isso. Para ele ser considerado um título de renda fixa, em geral, ele precisa pelo menos 80% de todo o dinheiro do fundo em título de renda fixa. Se ele for um fundo cambial, ele precisa também de 80%, mas aí no caso não é renda fixa. É em títulos, né, em ativos que estejam atrelados à variação cambial. Né? Então, que estejam atrelados aí à variação do dólar, por exemplo. Tá? Vou utilizar aqui como dólar como exemplo. Né? Então, ele precisa ter o seu fator de risco, a variação cambial. Tá? O fator de risco aqui é a renda fixa. Né? No mercado de ações, fundos de ações, 67% no mercado de ações. Né? Ativos relacionados à renda variável. E assim por diante. Então, por isso que aqui, né, como a gente está falando de classe de renda fixa e cambial, a gente está falando de 80%. E, portanto, a letra B é a resposta da nossa questão. Tá bom? 90% aqui a gente vai lembrar de FIP, 67% aqui a gente vai lembrar de FIA e aqui a gente vai lembrar de FDICs, né? Ou aqueles fundos específicos de crédito privado, tá bom? Basicamente isso, beleza? Entendidos? Dúvidas? Espero que não, mas se tiver, pode mandar mensagem. E assim, pessoal, finalizamos mais um pré-prova. Espero que vocês tenham gostado. Aqui do lado, pessoal, eu deixei, né, 3 aprovados, né, tanto a Aline quanto a Josiane, né, quanto o Vitor foram aprovados, tanto de CPA 20, CEA. Dá uma olhadinha, dá uma lida no que eles falaram, né, foram nossos alunos. A Aline com 93% de aprovação, né, parabéns a todos vocês que conseguiram a aprovação. E eu espero muito que eu consiga ajudá-los a conseguir o seu objetivo principal, que é a sua certificação.
tá? Pode confiar aqui na gente, vai ser um prazer poder acompanhar. Agradeço mais uma vez por chegar até aqui, né? Isso mostra o seu comprometimento de realmente estar determinado com o seu objetivo, que é a conquista desse certificado, e eu tenho certeza que você vai conseguir, e é um compromisso meu com você te ajudar a ser aprovado daqui a alguns dias. Beleza? Mais uma vez, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, tenha uma boa noite, um bom descanso e vejo vocês no nosso próximo pré-prova semana que vem. Um abraço pra você e até a próxima.